Sabes aquela sensação de olhares para o teu portfólio e pensares: ok, e agora como é que eu declaro isto tudo sem cometer erros? Pois é, mas a boa notícia é que podes reduzir legalmente a tua carga fiscal sobre criptomoedas e fazê-lo com total segurança usando o CryptoBooks. Porque sim, a fiscalidade de cripto em Portugal pode ser complexa, mas com ferramentas certas pode também ser inteligente, estratégica e até vantajosa. Olá! Eu sou a Adriana, especialista em fiscalidade de criptoativos, e hoje vou guiar-te pelo guia fiscal completo do CryptoBooks, onde vais aprender como declarar corretamente, como reduzir impostos e como tirar o máximo proveito fiscal das tuas cripto. Se estás cansado de tabelas de Excel, cálculos impossíveis e medo do IRS, este vídeo é para ti. O CryptoBooks foi criado essencialmente para simplificar a tua vida fiscal. E é assim que te ajuda a declarar sem erros. Importa automaticamente todos os teus dados relacionados com cripto, das tuas wallets, exchanges e até atividades on-chain. Calcula os teus ganhos, rendimentos de staking, airdrops, lending e outros proveitos, sempre de acordo com a legislação portuguesa. Aplica as regras fiscais do Código do IRS de forma integrada, incluindo o método de FIFO e a isenção dos 365 dias. E, por fim, prepara automaticamente todos os valores a declarar na declaração mensal do imposto do selo, para que não tenhas de te preocupar com erros ou inconsistências. Em resumo, tu focas-te nas tuas cripto e o CryptoBooks trata de todo o resto. E o melhor de tudo, podes começar a usar o CryptoBooks hoje mesmo de forma completamente gratuita. Organiza a tua vida fiscal com total tranquilidade e sem complicações, sem medos da AT e com a certeza de que tudo está em conformidade com a legislação portuguesa. Ah, e não te esqueças, subscreve o nosso canal e ativa as notificações para não perder os próximos episódios sobre fiscalidade cripto, estratégias de otimização e novas funcionalidades da plataforma. Agora que já sabes o que o CryptoBook se faz, está na hora de dizer o que vais realmente aprender neste webinar. Hoje não vamos falar de teorias complicadas, vamos falar de estratégia fiscal aplicada à realidade cripto em Portugal. E sim, tudo isto de forma prática, clara e sem jurisdiquês. Este webinar está dividido em três grandes blocos e acredita, cada um deles vai mudar a forma como olhas para o teu portfólio e para o IRS. Otimização fiscal em criptoativos é o primeiro bloco que vamos analisar. Vamos começar com o básico. Mas o básico ninguém te explica bem. O que é realmente otimizar impostos em cripto? Não se trata de fugir à autoridade tributária, mas sim de jogar com as regras a teu favor dentro da lei. Vamos ver como o sistema fiscal português funciona, o que é considerado um evento tributável, como usar o prazo dos 365 dias para isentar ganhos e ainda como distinguir entre atividade ocasional e habitual. Posteriormente, na segunda parte do nosso webinar, iremos atender à otimização fiscal com o CryptoBooks. Ou seja, vamos entrar na parte mais prática. E aqui vais ver como o CryptoBooks aplica automaticamente todas as regras por ti. Falamos de tracking de transações, cálculo de ganhos e perdas com o método FIFO, gestão de staking rewards, airdrops, mining e até a declaração mensal do imposto do selo. Aquele imposto que quase ninguém se lembra, mas que a autoridade tributária nunca se esquece. Vais aprender como transformar o caos dos teus fecheiros CSV e wallets dispersas num relatório fiscal limpo, organizado, validado e pronto a entregar à autoridade tributária. Tudo isto de forma automatizada e conforme a legislação portuguesa. Por fim, no último bloco, iremos analisar a conformidade fiscal inteligente que consegues garantir através da utilização do CryptoBooks. Neste bloco, eu chamo a cereja fiscal no topo do bolo cripto. Um pouco estranho, eu sei, mas nós vamos falar de conformidade inteligente. Ou seja, não é só pagar menos imposto, é também evitar problemas futuros. Porque de que serve poupar hoje se depois tens uma auditoria e tu não consegues justificar absolutamente nada? Com o CryptoBooks, todas as tuas transações vão ficar organizadas, rastreáveis e auditáveis, desde swaps e staking até airdrops e doações. Isto é compliance com pura classe. Simples, digital e sem dores de cabeça. No final, vais sair daqui com a confiança de quem sabe exatamente quando pagar, porquê e como reduzir legalmente essa fatura. Por isso, fica até ao fim, porque o que vem a seguir é ouro fiscal, literalmente. Vamos começar pela base, o que é, afinal, a otimização fiscal em cripto e como é que a lei portuguesa se enquadra. Sabes aquela velha máxima do mundo cripto? Não são os ganhos que importam.
O que realmente importa é conseguir manter? Pois é, e aqui entra o tema de hoje: otimização fiscal. Antes de mais, não estamos a falar de esquemas, ou truques manhosos, ou quaisquer fugas à autoridade tributária e à legislação que se encontra em vigor. Nada disso. Otimizar não é fugir. É entender o sistema, jogar dentro das regras e pagar apenas o que é justo. Pensa assim: cada movimento que fazes na blockchain, comprar, vender, trocar, receber recompensas de staking, pode ter um impacto fiscal. Se não souberes como e quando esses impostos se aplicam, então estás basicamente no escuro. E quando jogas no escuro, adivinha quem ganha? Spoiler. Não és tu, é a autoridade tributária. Mas, quando conheces as regras do jogo, consegues transformar esse mesmo jogo a teu favor. Percebes quando ocorre um evento tributável, como a autoridade tributária o classifica e como podes agir de forma legal para reduzir a tua carga fiscal. E é aqui que ferramentas como o CryptoBooks entram em ação. Porque convenhamos, ninguém tem paciência para planilhas infinitas e CSVs de exchanges. E, graças a Deus, o CryptoBooks traduz os dados da blockchain em algo que a AT entende. E tu também. Mostrando de forma visual o que é que vai ser tributado e o motivo porquê tal ocorre. Portanto, nesta parte vamos lançar as bases, o que significa otimizar fiscalmente, como é que isto é enquadrado na legislação portuguesa e como é que tudo isto se traduz em ações práticas no teu portfólio. Otimizar impostos é como gerir um portfólio, mas em vez de diversificar os tokens, estás a gerir um momento em que os teus ganhos se tornam tributáveis. Porque recorda-te, há o retorno bruto, isto é, o que o mercado te dá, e o retorno líquido, o que te sobra depois da autoridade tributária vir tributar os teus ganhos. E o que realmente conta é o segundo. A otimização fiscal passa por planear o momento das tuas vendas, escolher a estrutura certa, individual ou empresarial, e manter registros impecáveis. Tudo isto para que o teu dinheiro trabalhe de forma eficiente, sem quebrar uma única regra. O truque é a consciência fiscal. O sistema português valoriza a consciência, a documentação e a classificação correta do rendimento. Por exemplo, a mesma operação pode ser tributada de maneira completamente diferente consoante o contexto. Vendes Bitcoin uma vez por ano? É categoria G, considerado uma mais-valia ocasional. Mas fazes trade todos os dias, como se fosse o teu emprego? Bem, tal é considerado na categoria B, sendo um rendimento profissional. Perceber esta diferença é o primeiro passo da tua otimização fiscal. É como saber se estás a jogar póquer de domingo ou a gerir um fundo de cripto, o enquadramento muda tudo. Agora vamos ver como é que a legislação portuguesa interpreta cada uma destas situações. Em Portugal, ainda não existe uma chamada lei das criptomoedas, que se aplique exclusivamente a criptoativos. Mas isto não significa que a autoridade tributária esteja completamente a ignorar estes ativos. A autoridade tributária aplica as regras gerais do Código do IRS. E as operações ocasionais com criptoativos enquadram-se na categoria G, ou seja, incrementos patrimoniais, mais-valias. Traduzindo, se compras cripto e vendes mais tarde, pagas imposto sobre o lucro líquido, o preço de venda menos o preço de compra, depois de deduzir as comissões e despesas associadas. Mas aqui vem a cereja fiscal. A isenção de longo prazo. Se mantiveres as tuas cripto durante mais 365 dias antes de vender, o ganho é totalmente isento de IRS. Sim, leste bem. Zero imposto. Isto faz de Portugal um dos países mais atrativos da Europa para o hold, o verdadeiro incentivo a Diamond Hands. Por isso, o investidor que compra Bitcoin hoje e vende daqui a 2 anos está a aplicar uma estratégia de otimização perfeita, simples, legal e eficaz. Mas cuidado, se fores daqueles que faz day trading, hum, entra já na categoria seguinte e o cenário muda um pouco. Quando a tua atividade em cripto passa a ser regular, organizada ou com intuito profissional, a autoridade tributária muda o rótulo que te aplica e passas a ser enquadrado na categoria B, rendimentos empresariais e profissionais. Aqui, o tratamento é o mesmo que ter uma atividade independente. E tens duas opções: o regime simplificado, onde és tributado com uma taxa fixa sobre uma porcentagem dos rendimentos, ou a contabilidade organizada, onde declaras receitas e despesas reais. E atenção! Há vantagens sobre categoria B. Podes deduzir despesas relacionadas com a atividade eletricidade,
equipamentos, hardware, software de mining e até subscrições de ferramentas como o CryptoBooks. Tudo isto reduz a tua base tributável. No caso do mining, ainda é mais direto. A autoridade tributária considera-o atividade económica por natureza. Ou seja, cada moeda minerada é tratada como um bem produzido. O valor de mercado no momento da mineração é o teu rendimento tributável. Por isso, manter registros detalhados é essencial. Quando cada coin foi gerada, qual o preço nesse momento, que custos tiveste, energia, rigs, etc. Sem esses dados, estás a dar munição à autoridade tributária. Com eles, estás a jogar com a inteligência fiscal. Vamos agora à parte que apanha muita gente de surpresa: os swaps. Muitos pensam, mas eu não converti para euros, só troquei Ethereum por Solana. Pois, a autoridade tributária não quer saber. Em Portugal, trocar um token por outro é considerado uma venda seguida de uma nova compra, mesmo que nunca troques em fiat. Há um evento tributável. Se for uma troca ocasional, uma ou duas vezes por ano, continua na categoria G. Mas se fizeres trading todos os dias, aí enquadras-te na categoria B, porque já se considera uma atividade habitual. E o staking? Bem, aí a coisa tem dois momentos fiscais. Se fizeres staking de forma ocasional, tipo, deixas alguns tokens on-chain a render, só és tributado quando vendes os tokens recebidos. Mas, se fizeres staking de forma sistemática, com a intenção de lucro ou através de uma empresa, então és tributado no momento em que recebes as recompensas. Para um caso do outro é a habitualidade. Isto mostra como o timing é tudo na otimização fiscal. Saber quando o rendimento se torna tributável é o que permite planear quando o vais realizar. Exemplo rápido: fazes staking e recebes 10 ADA em janeiro. Ok? Se venderes só no ano seguinte e já tiverem passado 365 dias, podes estar isento. Mas, se fores recebendo todos os meses e declarando como rendimento, estás na lógica empresarial. Por isso, conhecer o teu próprio perfil e atividade é meio caminho andado para não pagares mais do que deves e continuares do lado certo do blockchain fiscal. Ok, esta é daquelas partes que quase ninguém fala, mas devia. O imposto social é tipo aquele boss escondido no jogo. Achas que já passaste tudo e de repente, BAM! Aparece uma taxa de 4% que ninguém te avisou. Em Portugal, o imposto selo aplica-se a certas operações cripto, mesmo quando não há IRS envolvido. Por exemplo, se prestares serviços de intermediação ou brokerage em cripto, tipo, metes dois utilizadores em contacto por uma transação, podes pagar 4% de imposto sobre o valor de cada operação. Ok? E se recebeste cripto de forma gratuita, como doações, airdrops, heranças ou até transferências entre carteiras que ultrapassam 500 euros por mês, a autoridade tributária pode aplicar uma taxa de 10%. E atenção, isto não se declara no IRS. Declara-se a declaração mensal do imposto do selo, mais conhecido como DMIS. Ou seja, um formulário à parte de entrega mensal e que muitas vezes é esquecido pelas pessoas que devem submeter. O problema é que a autoridade tributária cruza todos os teus dados. E se declarares rendimentos de cripto, mas esqueces o imposto do selo, ficas com um buraco fiscal. E a solução é antecipares. Um bom plano fiscal não é só poupar impostos, é garantir que nada fica de fora. E aqui o CryptoBooks dá-te superpoderes fiscais. Ele detecta automaticamente transações que podem cair no regime dos impostos de selo e prepara-te a declaração mensal do imposto de selo, sem que tenhas de perceber a 100% aqueles legalês todos. Ou seja, compliance automático e sem quaisquer dores de cabeça. Agora que já tens o mapa da lei, vamos transformar a teoria em ação. Otimizar a fiscalidade é como fazer yield farming fiscal. Mas, em vez de API, estás a procurar do melhor after-tax yield. Na prática, significa planear quando vender, o que vender e como estruturar o teu portfólio. E sim, o objetivo é simples: minimizar impostos de forma legal e inteligente. Há três dimensões que mandam nisto tudo. A primeira, o planeamento. Decidir estrategicamente quando realizar ganhos para aproveitar a isenção dos 365 dias ou compensar perdas dentro do mesmo ano. A segunda, timing. Saber quando é melhor cristalizar lucros ou perdas, tendo em conta o mercado e as taxas de IRS. E por fim, a terceira, estruturação. Escolher se deves operar como indivíduo ou empresa, consoante o volume, a frequência e o teu objetivo. Exemplo prático: tens dois tokens, um
com lucro e outro no vermelho, ou seja, em perda. Se venderes o que está a perder antes do dia 31 de dezembro, esse prejuízo pode abater o lucro do outro e reduzir a tua fatura fiscal. Depois, se quiseres, recompras o token e ficas com a mesma posição de mercado. 100% legal, 100% inteligente. Otimização não é evitar o fisco, é usar as regras do jogo a teu favor. Compliance inteligente ou, como eu gosto de chamar, smart holding. Aqui é onde traçamos a linha que separa os investidores inteligentes dos cowboys cripto. Otimização e evasão não são a mesma coisa. Otimizar é jogar limpo, ok? Dentro das regras e usar o conhecimento a teu favor. Evadir é esconder, omitir ou enganar. A diferença? Transparência. Se tudo o que faz é declarável, rastreável e baseado numa interpretação legítima das regras fiscais, estás a otimizar. Mas, se andas a mover fundos para carteiras estrangeiras sem declarar, estás a fugir, a evadir. Pensa assim: segurar Bitcoin durante 365 dias para aproveitar a isenção é otimização. Mas vender por uma wallet anónima para evitar declarar é evasão fiscal. A otimização é o que os grandes investidores fazem. Usam as regras como estratégia. A evasão é o que os maus exemplos aplicam e acabam trending no Twitter por motivos errados. O objetivo desta série é garantir que tu sabes estar do lado certo da blockchain fiscal, sem medo, sem confusão e sem multas. Agora deixa-me mostrar-te um famoso exemplo poderosíssimo de otimização fiscal. O famoso Tax Loss Harvesting, ou, em bom português, colheita de perdas fiscais. A ideia é simples. Tu realizas uma perda propositadamente para compensar lucros tributáveis. Sim, neste caso, perder a ganhar. Imagina, vendeste Bitcoin por 5.000 euros de lucro este ano. Mas tens uns tokens que estão no vermelho, que estão a negativo. Tipo aquele projeto To The Moon, que ficou em órbita baixa. Se os venderes antes do dia 31 de dezembro, geras uma menos-valia fiscal que reduz o teu lucro tributável. Menos lucro declarado, igual a menos imposto pago. E o melhor, se as tuas perdas forem maiores do que os ganhos, podes transportar esse saldo negativo para os próximos anos. Mas há uma regra de ouro: documentação impecável. Tens de ter datas, preços, quantidades e plataformas. E aqui o CryptoBooks é tipo o teu contabilista cripto 24/7. Ele aplica automaticamente as regras FIFO, First In, First Out, calcula quanto cada venda vale para a autoridade tributária e mostra-te o impacto fiscal em tempo real. Em vez de passar dias no Excel, tens um relatório pronto para entregar, com todas as operações organizadas à maneira portuguesa. Resultado? Menos stress, mais eficácia e zero sustos em abril. Agora sim, chegou a parte prática. Tudo isto em ação. Depois de perceberes as regras, chega o momento de usar o CryptoBooks como a tua arma secreta fiscal. Tudo o que falámos, a regra dos 365 dias, o método FIFO, os ganhos realizados versus não realizados, está incorporado no sistema. O CryptoBooks pega nos teus dados da blockchain, das exchanges e das wallets, reconcilia tudo e diz: aqui é onde estás a ganhar. Aqui é onde podes otimizar. E aqui é onde podes reduzir impostos. Tudo de forma legal. Depois de reconciliar os dados e verificar se não há alertas, o CryptoBooks deixa de ser só um software de contabilidade. Passa a ser o teu planejador fiscal cripto, aquele que te mostra o teu mapa antes de entrares em batalha com o IRS. Nos próximos slides, vamos explorar como usar o dashboard para ver a tua posição fiscal, identificar oportunidades e decidir o melhor momento para cada operação. E spoiler, vais perceber que o verdadeiro alfa não está nas altcoins, está em planear bem os teus impostos. Ok, até aqui falámos de teoria. Agora chegou o momento de pôr em prática. O objetivo é simples: planear de forma estratégica e reduzir impostos de forma legal. Nada de magia negra fiscal, só inteligência aplicada. O CryptoBooks junta tudo o que tens, exchanges, carteiras, staking, NFTs, DeFi, swaps on-chain, num só ecrã. Sim, aquela confusão de wallets, CSVs e plataformas desaparece e ficas com uma visão única, integrada e organizada. E o melhor, tu podes avaliar o impacto fiscal antes de fazer uma operação, não depois. Ou seja, deixas de reagir em abril e passas a planear em dezembro. Cada número que vês já segue as regras portuguesas. O código do IRS e a declaração mensal do imposto do selo estão embutidos no motor de cálculo. Assim, cada decisão que tomas no teu portfólio é baseada em dados reais e não em palpites. Por exemplo, será que devo vender agora ou esperar mais uns meses para ultrapassar o período dos 365 dias? Em vez de adivinhares, o CryptoBooks mostra-te logo o impacto.
Tu decides o momento certo e o sistema trata do resto por ti. Isto é o que eu chamo de passar do modo de sobrevivência fiscal para o modo de estratégia fiscal. Agora, entrei em cena ao coração do CryptoBooks, o dashboard. Pensa nele como o cockpit do teu portfólio, onde vês tudo o que interessa: valor de mercado, custo de aquisição e performance fiscal. Tens duas linhas principais. A linha verde mostra-te o valor de mercado atual das tuas cripto. Por sua vez, a linha cinzenta mostra o custo total de aquisição, calculado segundo o método de FIFO, o mesmo que a lógica fiscal portuguesa aplica. A distância entre as duas linhas é o teu unrealized profits and losses, ou seja, o lucro ou perda potencial se vendesses hoje. Ainda não é tributável, mas é aqui que começas a planear. E quando vendes ou fazes um swap, esse lucro potencial transforma-se em realized profits and losses. E é aí que o IRS entra em jogo. A diferença entre estas duas dimensões é a chave da tua otimização fiscal. Vê isto como um mini mapa da mina. Quando a linha verde está acima da cinzenta, tens lucros. Mas, se esses lucros ainda não estiverem realizados, podes escolher o momento certo para agir. Talvez esperares até bater os 365 dias e vá lá, lucro isento. É esta clareza visual que permite transformar o teu stress fiscal em pura estratégia. Aqui é onde a maioria dos traders acorda para a realidade fiscal. O CryptoBook separa duas dimensões que muita gente confunde: performance trading versus performance fiscal. A trading performance mostra o que o mercado fez, as subidas, descidas e volatilidade. Mas a fiscal performance mostra o que a autoridade tributária vê. Os ganhos, as perdas realizados, calculados segundo o método FIFO, já com comissões deduzidas e tudo prontinho para o IRS. E aqui está o segredo. O teu trading pode estar a bombar, mais 50% no portfólio, mas fiscalmente pode estar neutro ou até negativo. Porquê? Porque ainda não realizaste os lucros. Por isso, olhar para as duas perspectivas lado a lado é essencial. Um bom trader foca-se no preço. Um investidor inteligente foca-se no impacto fiscal. E tu podes ser ambos. Vamos aprofundar. No drawer fiscal do CryptoBooks consegues ver transação a transação, como se forma o teu resultado fiscal. Mostra-te o preço de compra, as comissões e o valor de venda total e calcula o lucro líquido fiscal. Já pronto, a declarar. O número a verde? Esse é o que a autoridade tributária vai querer ver. Mas atenção, só aparecem aqui os ganhos realizados, ou seja, o valor que realmente já se concretizou. As valorizações que ainda estão on-chain, aquelas que te fazem sorrir num CoinMarketCap, ficam no lado não tributável até venderes. Isto dá-te uma vantagem gigante. Sabes quando é que cada ativo se torna real, para efeitos do IRS, consegues equilibrar vendas e compras para não saltar de escalão fiscal e ainda evitas surpresas no momento de entrega da tua declaração de IRS. Em resumo, a clareza fiscal é a tua nova ferramenta de gestão de risco. Sim, fiscalidade é risco também. E agora tens a dashboard com medo. Mas vocês perguntam que estratégias fiscais é que nós vamos analisar? Bem, quatro estratégias essencialmente. Estratégia de imposto zero, maximizar perdas, menos-valias, maximizar lucros, mais-valias e simulador de venda de ativos. Bem, vamos a isso. Chegamos à primeira grande arma secreta do CryptoBooks, a Zero Tax Strategy. O nome é autoexplicativo. O objetivo é zerar o imposto devido legalmente, claro. O sistema analisa todas as tuas transações do ano e calcula o resultado fiscal líquido, quanto lucro ou prejuízo que realizaste, segundo o código do IRS. Se o resultado for positivo, o CryptoBooks mostra-te quais as posições com perdas potenciais poderias vender para equilibrar. Se o resultado for negativo, indica-te quais as posições lucrativas que poderias vender para aproveitar a margem fiscal e continuar abaixo do limiar tributável. No ecrã, vês o impacto direto em euros, token por token. Podes aceitar a estratégia sugerida e gerar um relatório PDF ou personalizar a tua lista manualmente. No fundo, é como ter um consultor fiscal automático que te diz: se venderes estes três tokens agora, ficas com 0 € de imposto a pagar. E o melhor, tudo com base nas regras FIFO e na isenção dos 365 dias, devidamente alinhadas com a autoridade tributária. Transformas o clássico panic sell de fim do ano num rebalance fiscal inteligente, ou, em bom português, de fomo a fogo. Agora que já viste a estratégia Zero Tax, entra em cena a sua irmã gêmea, a Maximize Your Losses. Mas calma, o nome engana. Não queremos perder dinheiro, queremos usar de forma inteligente as perdas que tu já tens. Imagina isto: tens tokens que estão em queda desde o último bull run. Aquele clássico portfólio com os bags que não recuperam. Normalmente olhas para eles e pensas: se esquece,
Isto já era. Mas o CryptoBooks olha e pensa: espera aí, há aqui uma oportunidade fiscal. És como funciona. O sistema identifica todas as posições em prejuízo realizado e não realizado. Mostra-te o impacto direto no resultado fiscal líquido, se vendes agora, e até te diz quanto imposto irias poupar ao usar essas perdas para compensar lucros de outros ativos. Um exemplo prático: vendeste Bitcoin com 3.000 euros de lucro e tens Ethereum a 2.000 euros negativos. Se venderes o Ethereum, o teu resultado líquido baixaria para apenas 1.000 euros de lucro. Pagas imposto só sobre esses 1.000 euros e não sobre os 3.000 euros de lucro que originalmente terias. É isto que se chama Tax Loss Harvesting. E sim, é perfeitamente legal em Portugal. O artigo 10º do Código do IRS permite deduzir perdas de criptoativos contra ganhos da mesma categoria. Neste caso, categoria G. Mas atenção, se recompras o mesmo token logo a seguir, há o risco da autoridade tributária considerar a operação artificial. Por isso, o CryptoBooks ajuda-te a planear timings realistas, evitando esses wash trades que podem levantar suspeitas. No fundo, estás a transformar perdas inevitáveis em benefício fiscal estratégico. Ou, dito de forma mais cripto, não é perda, é oportunidade com desconto fiscal. Agora o inverso. Quando o mercado está favorável e queres maximizar os lucros, mas sem cair nas armadilhas fiscais, o CryptoBooks analisa a tua carteira e destaca quais os ativos que deves vender. Isto significa que podes vender com lucro total líquido zero imposto. Mas atenção, se tiveres vendido parte do mesmo token antes dos 365 dias, entra o método FIFO. First in, first out. Seja, as primeiras unidades que compras são as primeiras que vendes. Exemplo, se compraste uma Ethereum em janeiro de 2023 e outra em março de 2024, vendes uma Ethereum em março de 2025, o sistema assume que estás a vender a Ethereum que adquiriste em janeiro de 2023, logo isenta. Mas se vendeste em janeiro de 2025, antes de completar os 365 dias do último, bem, parte da operação podia ser tributável. Em vez de vender por impulso, vendes com propósito. E esse propósito chama-se maximizar o teu lucro líquido. Agora, entramos na ferramenta mais poderosa de todas, o simulador fiscal de vendas. Pensa nisto como um IRS Preview Mode, ok? Antes de clicares em vender, o CryptoBooks mostra-te quanto vais pagar de imposto ou quanto podes poupar com base na tua carteira atual. Escolheste o token, o montante, o preço estimado de venda e o simulador calcula o lucro ou perda potencial, se o ganho será tributável ou isento e o impacto final no total anual. Exemplo, vais vender 0,5 Bitcoin a 30.000 euros. O sistema mostra-te o lucro líquido, 2.300 euros, imposto estimado, 724 euros de IRS, enquadrado na categoria G. Mas também te dá opções. Se aguardares 42 dias, este logo te fica isento, por exemplo, ou se venderes também 1,2 de Ethereum com prejuízo, o imposto desce para zero. Isto é literalmente planeamento fiscal em tempo real. A diferença entre vender por instinto e vender com dados. O resultado? Deixas de ver o IRS como uma ameaça e passas a vê-lo como um jogo estratégico, onde tens um mapa completo. E spoiler, quem tem um mapa também ganha o jogo. E é aqui que tudo se junta. Intelligent Fiscal Compliance, ou em português, claro, cumprir a lei com inteligência. Não por obrigação. Durante anos, o mundo cripto viveu num limbo fiscal entre o desconhecimento e o medo. Mas hoje tens ferramentas como o CryptoBooks, que transformam a fiscalidade numa vantagem competitiva. Podes declarar tudo corretamente, de forma autêntica e alinhada com as regras da autoridade tributária. Podes simular cenários, otimizar o teu resultado e até preparar relatórios prontos para o anexo G da declaração de IRS. E acima de tudo, podes dormir tranquilo, sabendo que cada transação está documentada e justificada. O verdadeiro poder fiscal não está em fugir ao imposto, está em compreender as regras e usá-las a teu favor. E quando o fazes com transparência e estratégia, a autoridade tributária deixa de ser o vilão e passa a ser apenas mais uma variável no teu plano financeiro. O CryptoBooks é isso: contabilidade, estratégia e inteligência fiscal, tudo num só lugar. Não se trata apenas de pagar menos imposto, trata-se de pagar o que é justo, no momento certo, com confiança e visão. E é isso que te torna verdadeiramente financially sovereign, fiscalmente soberano. Chegamos à última parte do nosso guia, talvez a mais importante de todas. A conformidade fiscal inteligente. Porque sim, otimizar impostos é fantástico, mas fazê-lo de forma segura, auditável e 100% em conformidade é o que separa os investidores amadores dos investidores profissionais. E é aqui que o CryptoBooks brilha. Com esta ferramenta deixas de ter pastas cheias de ficheiros, CSV, screenshots soltos. Tudo passa a estar centralizado num único sistema, com loja fiscal portuguesa, pronto para entregar a tua declaração ao teu contabilista. Compliance não é apenas cumprir a lei, é transformar a burocracia num aliado estratégico. E com o CryptoBooks essa parte está resolvida. Além disso,
O CryptoBooks prepara todo o reporte fiscal de forma correta e organizada. Centraliza todas as suas transações de criptoativos nacionais e estrangeiros, transforma o caos em clareza, cada compra, venda, staking reward, mining, output ou airdrop é registado, categorizado e preparado automaticamente para o teu reporte fiscal. Nada fica esquecido. E mais importante ainda, tudo fica pronto para o IRS e para a declaração mensal de imposto de selo, de acordo com o enquadramento português. Com o CryptoBooks podes ainda consolidar todas as tuas operações de múltiplas exchanges e wallets num único painel, gerar relatórios prontos para a declaração de IRS e declaração mensal de imposto de selo, sem fórmulas nem confusões. Classificar automaticamente mais e menos valias, sejam em staking, swaps, NFTs ou airdrops. E guardar registros detalhados para qualquer fiscalização ou auditoria futura. Em vez de passar noites a tentar reconciliar transações, o CryptoBooks faz o trabalho por ti e tu ficas livre para te focar no que realmente interessa: investir com estratégia. Mas o CryptoBooks não serve apenas para cumprir regras, serve para jogar com a inteligência dentro das regras. Esta é a parte onde o software se transforma numa ferramenta de reporte, mas além disso, numa ferramenta de otimização fiscal real. A plataforma dá-te visibilidade total sobre o teu portfólio, permite simular cenários de venda e identificar oportunidades de poupança fiscal, como tax loss harvesting, aquela estratégia clássica onde realizas perdas para compensar ganhos. Zero tax strategy, equilibrar lucros e perdas antes do fecho do ano fiscal para pagar imposto zero. Ou maximização de ganhos, vender de forma estratégica ativos que já ultrapassaram os 365 dias, para isentar lucros do IRS. Tudo isto dentro das regras da autoridade tributária, totalmente documentado e com base em dados reais. Com o CryptoBooks vais poder avaliar o impacto fiscal antes de qualquer venda ou trade, planear disposições para maximizar a eficiência fiscal, identificar tokens underwater, aqueles que estão como perda latente, e transformá-los em perdas reconhecíveis e, acima de tudo, tomar decisões baseadas em dados reais e não em palpites. Porque no mundo de cripto, quem planeia fiscalmente ganha duas vezes, na blockchain e no IRS. Se chegaste até aqui, parabéns. Já sabes mais sobre fiscalidade cripto em Portugal do que a generalidade dos investidores. Agora é hora de passar da teoria à prática. Cria já a tua conta gratuita no CryptoBooks e começa a organizar o teu portfólio com confiança e tranquilidade. E porque ficaste connosco até ao final do vídeo, temos uma oferta especial exclusiva para o YouTube. 30% de desconto em todos os planos. Basta utilizares o código YT/30 desconto quando criares a tua conta. Menos stress, mais clareza e, quem sabe, menos IRS. Essa é a promessa do CryptoBooks. Muito obrigada pela atenção.